Queridos filhos e filhas da igreja, a primeira parte do evangelho de hoje nos recorda um fato dramático ocorrido com o povo de Israel durante a sua travessia no deserto. Conforme o padre vos dizia, já no primeiro domingo da quaresma, o Espírito falava através da boca do sacerdote, nos advertindo, isto é, nos alertando, de que se nós quisermos chegar à terra prometida, teremos de administrar bem os nossos desertos. Reparemos só uma coisa: todas as vezes que nós temos um grande desafio, um grande desejo, esse desejo, conforme nossa própria avó dizia, cai do céu de mão beijada, sim ou não? Claro que não. Porque o Deus que te dá as bênçãos, Ele te dá as bênçãos, mas Ele deseja que você faça a sua parte. Se você trouxer a mim a tua água, diz Ele, eu lhe devolvo o vinho, mas você precisa fazer a sua parte. Ontem eu vi um videozinho na internet que eu demorei para acreditar que era verdade, mas o pior que é, O pior que é, uma certa denominação protestante, onde as pessoas gordinhas iam lá e o pastor botava a mão para queimar a gordura, Pô, não parece piada? Mas não é. Aí alguém botou na legenda, não ria da fé dos outros. Eu falei, pelo amor de Deus, aí é forçar a amizade, E uma mulher colocou embaixo, Deus pode sim tirar a gordura. Eu disse, pode, mas Ele quer que você caminhe e pare de comer, não é verdade? Ou seja, que você faça a sua parte, Você pode fechar a boca, pode criar vergonha, Pode fazer exercício, fazer uma caminhada, ou seja, criar vergonha na cara, não é verdade, Então são certas coisas. As pessoas querem que Deus faça por nós, ou por elas, aquilo que está ao seu alcance. Isso é um disparate, não é verdade? É um disparate. Então veja, se você quiser a terra prometida, é o paraíso, claro, Mas a terra prometida também é tudo aquilo que você deseja alcançar. Aprenda a administrar e a enfrentar os teus desertos. E por outro lado, quando você estiver no deserto, fique feliz. Sabe por quê? Estar no deserto significa pelo menos duas coisas. A primeira, você não está mais escravo do Egito. Olha que beleza. Você não está mais na escravidão. E a segunda, a terra prometida é logo ali, na esquina. Basta você perseverar e atravessar o teu deserto. Amém? Por isso que na quaresma a gente canta muito aquela música. Que tom será que é, Augusto? Ré maior? Vamos ver. Todo mundo sabe. O povo de Deus, como é mesmo? No deserto andava. E aí? Mas à sua frente alguém. Quem é esse alguém que caminhava à frente? Quem é? Deus, Então a gente caminha no deserto, mas temos um Deus que vai à nossa frente. Não precisa ter medo, persevera. Agora veja, gente, a viagem pelo deserto era muito árdua, não é? Havia escassez de comida, de água, o calor era insuportável. E como se não bastasse tudo isso, num dado momento surgiu uma nova dificuldade. Lá no livro de Êxodo, o povo começou a ser infiel e Deus mandou serpentes venenosas que mordiam e matavam com seu veneno milhares de pessoas. Quer dizer, aquilo que já era difícil ficou intolerável, E conforme sabemos, Moisés, que era o líder deles, não sabendo mais o que fazer, fez o quê? Recorreu a Deus. E Deus ordenou a Moisés que ele fizesse o que mesmo? Que ele fizesse uma serpente de bronze, colocasse a serpente de bronze em cima de uma haste, ou de um poste, e aqueles que olhavam, se era mordido pela cobra, olhava para a cobra de bronze, o que acontecia com você? Você era curado, salvo da morte, do veneno mortal. Olha que interessante. E Jesus lembra disso hoje no Evangelho. Este fato chegou a ser desconcertante mesmo para o povo de Israel.
Porque nós podemos lembrar na semana passada, a maioria já esqueceu, mas eu vou lembrar vocês, que na semana passada, na primeira leitura, Deus proibiu expressamente de se fazer escultura ou imagem de qualquer coisa que esteja no céu, que esteja na terra ou esteja no mar. Olha que interessante, foi na primeira leitura, Deus proibiu, né, fazer imagem, Deus proibiu de fazer escultura. Mas agora o povo entrou um pouco em parafuso, porque Deus proibiu num capítulo e no outro Deus mandou fazer a serpente de bronze. Uai, será que Deus está se contradizendo? É claro que não. Deus queria evitar que o povo caísse no pecado da idolatria e da superstição. E aqui está o segundo ensinamento. O primeiro é sobre o deserto. O segundo, eu sei que parece estranho no nosso ouvido de brasileiro, mas a Bíblia diz claramente, quem leu a Bíblia sabe que eu estou falando e não estou mentindo, que Deus tem ciúmes de você. Eu não sei o que foi que ele viu em nós, mas o fato é que ele tem ciúmes de você. Deus te ama com amor ciumento, e quando você o trai, está na Bíblia, em Oséias e Amós, Deus se sente marido traído. Olha que coisa, é forte, né? O Todo-Poderoso tem ciúmes de você. E às vezes você fica, ai, fulano não me rejeitou, me trocou, não gosta de mim, ai, eu não sirvo para nada, sou um trapo velho. Mentira. O Todo-Poderoso tem ciúmes de você. A Bíblia está falando, a Bíblia não erra. Agora vejam, presta atenção. O que é idolatria, superstição e infidelidade? Que é tudo a mesma coisa. Então vou explicar. Vou explicar bem fácil. Quando você pega um horóscopo e vai ver previsão, para ver, vamos ver o que vai acontecer comigo essa semana, né? Deus se sente chateado com você por dois motivos. O primeiro, porque você acredita que os astros governam a sua vida e não Ele. E o segundo, se você quer saber o que vai acontecer amanhã, você não confia nele. Aí Deus fala assim, puxa vida, dei meu filho, morreu na cruz para salvar, e ela não confia em mim. Ele não confia em mim, você entendeu? Deus se sente marido traído. Porque você botou a sua confiança numa criatura, ao invés de botar essa confiança no Criador. Segundo exemplo, quando você fica muito apaixonado, encantado com uma pessoa, e quem não fica de vez em quando, né? Na neurociência, a paixão é uma espécie de demência. Sabiam disso? É verdade. Eu sou neuropsicopedagogo. A paixão é uma espécie de demência, porque apaixonar-se é criar uma religião com um Deus falível. O amor não. O amor é outra coisa, né? Mas paixão é querer que a outra pessoa seja nossa a qualquer custo. Isso é loucura, né? Quando você se apaixona por uma pessoa e começa a deixar de rezar, largar a missa por causa dessa pessoa, você virou um idólatra. Você está colocando a criatura no lugar de quem? E você vai se estrepar. Estou sendo bem claro? Estou, né? De manhã escutar umas bombas dessa não é fácil, mas é importante que acorda a gente, né? Terceiro exemplo, se no ano novo você é daqueles e daquelas que pula 7 ondas, que bota carocinho, são 3, né? Se nos fala a memória, 3 carocinhos de uva na carteira, para não faltar dinheiro, Deus fala assim, eu não acredito, eu que dou tudo para ela, ela acredita na semente, não é possível. Então isso que eu estou falando, não sei o que Deus viu em nós, né? E Ele ama a gente do mesmo jeito, ela acredita, né? Se você é daqueles que coloca uma planta de comigo ninguém pode na frente da sua casa ou da sua lotérica, achando que vai quebrar uma olhada, cá entre nós, eu acho a planta comigo ninguém pode muito bonita, inclusive a fêmea. Acho a fêmea mais bonita que o macho, né? Eu acho linda. Não tem nenhum problema ter comigo ninguém pode, foi Deus que inventou. Agora botar lá para achar que uma olhada não vai entrar, Deus fala, ai, Deus só não fala assim, pelo amor de Deus, porque Ele é Deus, né? Senão Ele falaria. Senão Ele falaria, né? Você está entendendo? Esses dias eu fui abençoar uma casa, bem na porta, uma ferradura, né? Eu falei, é para decoração? Não, isso aí é para sorte, que meu pai já tinha colocado. Falei, se ferradura desse sorte, cavalo não puxava a carroça, né? Mas muito bem.
Então, você entenda bem, Deus proíbe a escultura de imagens ou ídolos para que Israel não caia na superstição e na idolatria, ou seja, na infidelidade. Então, gente, vamos lá. Idolatria consiste em colocar nossa confiança em qualquer coisa ou pessoa que não seja Deus. Mas eu vou insistir aqui. O episódio da serpente de bronze foi tão emblemático e constrangedor que os rabinos de Israel precisaram explicar o episódio. Sabiam disso? Para que o povo não confundisse as estações. E aí, de fato, a própria Bíblia explica de novo a serpente. Hoje Jesus explicou, mas no Antigo Testamento tem uma outra explicação. Quem gosta de estudar a Bíblia, depois aprofunda em casa que as homilias ficam gravadas. Sabedoria, capítulo 16, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz sobre o que aconteceu lá atrás. Eu vou ler como está lá. E naquele tempo, quem se voltava para a serpente era salvo, não em vista do objeto que olhava, mas para vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. Você percebeu que precisou de uma explicação? Que senão o povo achar que o poder de cura vinha dar e não de Deus. Mas milênios depois, não é disso que nos acusam os protestantes e aqueles que não conhecem a fé católica de 2024 anos? Quando com ironia olham para nós católicos, para você, e perguntam assim: mas você acredita que essa imagem vai te salvar? Lá em Aparecida, todo mundo parando diante daquela imagem? Você acha mesmo que essa imagem de pedra, madeira ou gesso está escutando você? E o que nós católicos, ou melhor, os bons católicos, respondemos? Exatamente o que está em Sabedoria 16:7. E quem olhava para a imagem era salvo, não em vista do objeto que olhava, mas para vós, Senhor, que sois Salvador de todos. Meu filho e minha filha, ainda tem católico meio desavisado, que não fez uma boa catequese? Tem. Mas um católico mediano, tá? Nem um católico, como dizer, muito elevado, o mediano, ele sabe que nós estamos olhando aqui para essa belíssima cruz benta, e eu não espero que a imagem fale comigo. Não é verdade? Não espero que a imagem em si opere um milagre na minha vida. Agora, ela é benta, porque quando eu olho para ela, ela me remete imediatamente ao meu Salvador. Olha que lindo, Sabedoria 16:7. Não exatamente para aquilo que eu olho, mas para aquilo que esta imagem me representa. Ela me lembra que meu Salvador morreu por mim. Por isso que o bom católico não passa de qualquer jeito na frente de imagem. Nós não. Por exemplo, se eu estou andando na igreja, vou ter que dar uma volta e vou passar na imagem da Senhora das Graças, que é consagrada e benta, eu faço assim. E sigo. Por que eu faço essa vênia, essa reverência? Por causa da imagem? Não. Por causa do quê? Daquilo que ela representa. E quem que ela representa para mim? A mãe de Deus, São José, o pai nutrício de Jesus. Você está entendendo? Então, se um protestante estudasse bem, ele virava católico. Porque não se trata necessariamente do poder de alguma coisa. Isso é tão verdade, minha gente, tão verdade, né? Que nós podemos dizer, não é para a imagem que rezamos, não é com ela que falamos, mas com quem ela representa. Então Deus proibiu ídolos. Deus não proibiu as imagens sacras. E a gente prova vendo que Ele mandou fazer serpente de bronze, mas não só. Quando Deus fez a arca da aliança, lembra que Deus mandou construir a arca? O que Deus colocou em cima da arca? Mostra lá, Vanessa, vamos ver. Vamos ver ali, olha lá. Isso aí que vocês estão vendo projetado chama-se Arca da Aliança. O que tem em cima do propiciatório que a gente chama? É um palavrão para dizer a tampa da caixa, né? O que tem em cima da tampa da caixa? O que tem ali? 2 anjos. Quem sabe me dizer que tipo de anjo é esse? Não. Exato, Eliana. 2 querubins. Está na Bíblia. Deus mandou colocar 2 querubins em cima da arca
para lembrar a presença dele. Agora, qualquer pessoa em sã consciência acreditava que aqueles dois eram querubins ali em cima? Claro que não. Eles lembravam que a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Isso está no Novo ou no Antigo Testamento? Me respondam. Onde? Onde está? No Novo ou no Antigo Testamento? No Antigo Testamento. Então você veja, você entendeu que Deus não quer ídolos. Deus é contra os ídolos, não contra as imagens sagradas, porque elas nos remetem a Ele. Muito bem, há pessoas que não têm imagens em suas casas, mas idolatram o dinheiro, o corpo perfeito, o shape, o sexo, a bebida, dentre tantas outras coisas. Essas pessoas são idólatras. E essas coisas acabam roubando o lugar que é próprio de Deus, fazendo com que caiamos no pecado da idolatria. E quando caímos na idolatria, imediatamente nos tornamos escravos. Também nós, como povo da primeira leitura, vamos para o exílio. Deus está dizendo para nós: não escolham o exílio do pecado, pois Ele fala para nós no Novo Testamento em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E Ele vai dizer como um conselho: ficai pois firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Se você não for um escravo de Deus, você vai ser escravo do mundo, da carne e de Satanás. Agora, quem é escravo de Deus é livre verdadeiramente, porque o Senhor nos dá a verdadeira liberdade. Muito bom. Agora vamos concluir com a última explicação. Mas o episódio da serpente de bronze só se esclarece mesmo milênios depois na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nele tudo fica claro. Vamos ver, portanto, agora a explicação do próprio Jesus no evangelho que você recebeu. Abra aí. Quem não tem, presta atenção 7 vezes mais. É o primeiro versículo do evangelho, versículo 14. Olha lá. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos. Rodrigo, vai lá. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto. Espera um pouquinho, Rodrigo está bem, vocês estão ruim. Então, de novo, ó. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos, toda a igreja. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele creem tenham a vida eterna. Maravilha, vamos lá. Quem são os nossos primeiros pais no paraíso? Hoje eu estou exigindo bastante de vocês, estou fazendo participação aqui, ó. Adão e Eva. Muito bom. O demônio entrou no paraíso através de que bicho? A cobra, olha a cobra. Muito bom. Escondido atrás do quê? Não é da maçã nada. De uma árvore. De uma árvore. Aliás, sabiam que a palavra maçã nem está na Bíblia? Pode olhar lá, esse negócio da Apple, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. O celular é bom, mas a Apple não tem nada a ver. Bem, mas tudo bem, vamos continuar. Então, atrás da árvore, não é isso? Aí o povo começou a morrer de picada de serpente. Deus mandou fazer o quê? E colocar ela em cima do quê? De um toco. O toco vem da onde? Da árvore. Você entendeu como Deus é inteligente? Deus está falando assim: Satanás, você pensou que ganhou? Eu vou fazer você perder com o próprio veneno teu. Ipsi venena bibas, bebe tu mesmo. Olha como as coisas fazem sentido, não é incrível? Né? Aí nosso Senhor Jesus Cristo vai explicar mais ainda. Ele fala assim: assim como Moisés levantou a serpente lá, eu também vou ser levantado numa haste. Que haste é essa? A cruz. A cruz é feita de que material? Madeira. Madeira vem do quê? Da árvore. Aos pés da primeira árvore estavam Adão e Eva, não é verdade? Aos pés dessa árvore, que chama cruz, está o novo Adão. Quem é o novo Adão? Jesus. E a nova Eva, quem é? Maria. Estão entendendo?
Como é profundo e bonito? Agora eu vou contar uma coisa para vocês fantástica. Quem viver verá. Preste atenção. Se todo aquele que era mordido e estava com veneno em seu corpo, quando olhava para a serpente de bronze era curado, assim também nós, envenenados pelo veneno letal, mortal do pecado, porque São Paulo vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte. Se olharmos para a cruz e sermos banhados como São Longinos foi, pelo sangue do Cordeiro, e ele era cego e passou a enxergar, seremos salvos e curados. A imagem da serpente era sinal de cura, sim, mas não tinha o veneno, né? A serpente de bronze não tem veneno. Cristo assume a carne e os pecados dos homens sem ter cometido pecado algum, mas absorve todo o veneno que matava a humanidade e aniquila com seu sangue preciosíssimo, tal qual um soro antiofídico, o veneno que nos mata. O catecismo da Igreja Católica vai dizer: nenhum homem, ainda que fosse o mais santo, estava em condições de tomar sobre si esse veneno, os pecados de todos os homens, e de se oferecer em sacrifício por todos. Agora veja que bonito. Como que é feito o soro antiofídico quando uma cobra pica a gente? A partir do veneno retirado da própria cobra e da hiperimunização em animais. Como que eles fazem? Primeiro eles tiram o veneno da cobra que picou o cara, não é isso? Depois o veneno é inoculado em um animal. Qual que é o animal mais utilizado hoje para fazer soro de cobra? Perfeito, o cavalo. Porque o cavalo produz anticorpos contra esse antígeno. Ou seja, os animais são inoculados com múltiplas doses de venenos a fim de criar uma ampla resposta imunológica que produz anticorpos neutralizantes e assim neutraliza as toxinas do veneno. Além do cavalo, poucos animais são imunes à picada da cobra, e um deles é a ovelha, e necessariamente o filhote da ovelha. Quem é o filhote da ovelha? O cordeiro. Um fazendeiro disse o seguinte: uma cascavel picou uma das minhas ovelhas na cara. Pode botar lá para a gente, por favor, Vanessa, lá para o povo ver. Picou uma das minhas ovelhas na cara, há aproximadamente uma semana atrás. Era uma cobra mortal que vive em nosso derredor. A cara da ovelha inchou e parecia estar muito dolorido para ela. Mas a velha cascavel não sabia do tipo de sangue que flui na ovelha. O soro antiofídico é frequentemente feito com sangue de cavalos e de ovelhas. A ovelha inchou por aproximadamente 2 dias, mas o sangue da ovelha destruiu o veneno da cobra. Disse o fazendeiro: eu fiquei preocupado, mas a ovelha parecia simplesmente nem se importar. Ela continuou comendo, continuou bebendo, continuou andando, porque instintivamente ela sabia que estava bem. Olha que interessante. Agora preste atenção. As serpentes do deserto desta vida irão frequentemente nos alcançar e nos morder. Porque depois de batizados a gente comete pecado grave, não é verdade? E a serpente nos morde. O pecado grave nos mata. Elas injetam seu veneno em nós, mas elas não conseguem vencer o sangue do Cordeiro de Deus, que nos purifica do pecado do mundo e do aguilhão da morte. Portanto, não se preocupe com a serpente ou com a sua mordida. Apenas cuide para que o sangue do Cordeiro esteja fluindo pelas suas veias. E sobretudo, na Santíssima Eucaristia. Todo domingo que você vem aqui e comunga, você recebe quem? O sangue do Cordeiro. Quando você acaba de comungar, o sangue de Cristo está andando, fluindo pelas tuas veias, e você está sendo a cada domingo hiperimunizado contra o veneno do pecado, contra o veneno de Satanás. Este sangue neutraliza o poder do mal em nossas vidas. É como se fosse um soro antiofídico contra o veneno da serpente, porque de fato neste sangue há poder.
É por isso que na segunda leitura, São Paulo disse hoje: irmãos, Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Agora escute bem: quando estávamos mortos por causa de nossos pecados, olha que bonito, Ele nos deu a vida com Cristo, e é por graça que vós sois salvos. É o sangue de Cristo que neutraliza a morte em nós. Aí você entendeu por que Cristo disse assim: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Né? Se não comerdes minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. Veja a importância da Santíssima Eucaristia, que é o sangue de Deus fluindo em nossas veias, e nós somos as ovelhas do Senhor. Por isso termino como o Senhor falou hoje para nós. Ele disse: de fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porque você não tem poder para resistir o veneno, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Conclusão: portanto, não tenha medo da serpente, se você tem andado com o Cordeiro. Assim seja. Amém.